bem-vindos a mais uma edição do nosso PodGel. Eu sou o Fernando Leonardi, CEO e fundador da empresa GeoPixel Inteligência Municipal, empresa pioneira em fornecimento de soluções SaaS para prefeituras municipais no Brasil. Hoje eu tenho a honra de estar aqui junto comigo dois convidados muito especiais. Felipe Fávaro, nosso diretor de operações na GeoPixel, geógrafo pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em sensoramento remoto pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, gestor de projetos também pela Fundação Getúlio Vargas. Felipe, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Fernando. Obrigado pelo convite. Professor Everton, prazer conhecê-lo pessoalmente. Seja bem-vindo a São José dos Campos também. Tenho certeza que hoje a gente tem bastante coisa interessante para conversar aqui. Com certeza, Felipe. E bom, hoje nós temos um tema muito importante, muito relevante para discutirmos, que é falarmos sobre o Observatório do Mercado Imobiliário, falar um pouco sobre o Sinter, sobre o CIB, sobre o Cadastro Territorial Multifinalitário, sobre planta genérica de valores e como tudo isso se conecta, como tudo isso se integra e como isso pode impactar os municípios numa gestão mais eficiente, mais inteligente, mais humana, mais sustentável. E para enriquecer esse nosso bate-papo, eu tenho a honra de convidar aqui o professor Dr. Everton, formado em Engenharia de Agrimensura pela Unesc, mestre e doutor pela Federal de Santa Catarina, hoje membro do docente da universidade. Professor Everton, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito bem, bom dia a todos e a todas. Fernando, Felipe, uma satisfação, né, estar aqui com vocês para um bate-papo, né, sobre temas super relevantes para o país, né, e que, obviamente, tem impacto no dia a dia das pessoas, né? Então, espero que a gente consiga, de alguma forma, fazer uma boa transmissão, né, desse conteúdo, desse conhecimento que a gente vem adquirindo, né, e trabalhando ao longo do tempo, para que, de alguma forma, ajude as pessoas a entenderem, né, e usarem, né, essas informações, esses conhecimentos, no seu dia a dia, nas suas atividades profissionais, enfim, vamos lá. Legal. É uma honra tê-la aqui conosco, professor. E para a gente começar, gostaria que o professor falasse um pouquinho, um pouco da sua trajetória, da sua carreira profissional, né? E falasse também um pouquinho sobre como surgiu o Observatório do Mercado Imobiliário. Perfeito. Bom, a minha trajetória nessa área começa, obviamente, né, com o curso de Engenharia de Agrimensura, onde eu acabei direcionando, né, as minhas atividades pós o curso de Engenharia de Agrimensura na área de cadastro e avaliação em massa de imóveis. Então, esse foi o foco que eu sempre dei, né, na minha carreira. Estive na iniciativa privada por vários anos, né, em empresas, trabalhando nessa área, e depois fui me especializar fazendo mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina nessa linha de cadastro e avaliação em massa de imóveis, que obviamente são a base, né, para que a gente possa fazer uma tributação equitativa, justa, né, e para apoio da gestão territorial, né, enfim, tanto em nível municipal quanto no nível federal, né, que tem aqui no nosso caso do Brasil, o governo federal tem a competência pelo cadastro rural, né? Então fui desenvolvendo minha carreira acadêmica e profissional sempre nessa área, e hoje, né, como professor da Universidade Federal de Santa Catarina, trago, né, esses elementos também para as disciplinas onde eu atuo, né, Sistema de Informação Geográfica, leciono o Cadastro Público Brasileiro, planta de valores, né, em nível de mestrado, e uma satisfação, né, poder ter a oportunidade de continuar, né, desenvolvendo minhas atividades nesses temas que foram temas que eu escolhi, né, há muito tempo atrás, e tive a sorte de ter essa oportunidade de continuar sempre nessa linha. Sim, legal. O professor hoje é um dos principais protagonistas e especialistas hoje no Brasil, né, sobre Observatório do Mercado Imobiliário e Cadastro Territorial Multifinalitário, né?
que inclusive conduz muito bem o nosso COBRAC, vamos falar um pouco mais para frente dele também. Mas, professor, fala um pouquinho para a gente como surgiu o Observatório do Mercado Imobiliário e qual que é o propósito dessa ferramenta. Perfeito. Bom, assim, o Observatório do Mercado Imobiliário, ele em si, né, é um repositório, né, um sistema para armazenamento, coleta sistemática de dados do mercado imobiliário, tanto dados de ofertas, transações, aluguéis, custos de construção. Esse é um pouco o conceito do Observatório do Mercado Imobiliário, que inclusive a gente coloca na portaria 3242, que estabelece as diretrizes para o cadastro territorial multifinalitário, que apoia, né, a implementação do cadastro nos municípios brasileiros. Então, o Observatório ganha um capítulo dentro da portaria, mas ele vem já de algum tempo, né, atrás. Então, a gente vê experiências que se consolidaram, né, no início dos anos 2000, né, como é o caso, no nosso caso, no Brasil, né, o município de Fortaleza, que tem o Observatório do Mercado Imobiliário desde 2005, ou seja, que começou um trabalho de forma incipiente, com planilhas, né, e hoje tem um módulo super avançado do Observatório do Mercado Imobiliário que dá apoio, né, às estimativas, né, dos valores dos imóveis no âmbito municipal. Temos outras experiências no Brasil, como é o caso de Aracaju, Belo Horizonte, que também trabalham com essa temática, né, de observar o mercado imobiliário, Florianópolis, a cidade de Brusque, em Santa Catarina também. E a gente vê essa temática, né, com vocês também da Geopix, já com esse instrumento, né, dentro do portfólio de vocês, né, do ecossistema da empresa. E isso é muito bom, ver que as empresas estão enxergando, né, o observatório como um instrumento que é muito útil para a gestão territorial. Em nível internacional, temos o Observatório Cadastral de Bogotá, na Colômbia, o Observatório do Mercado Imobiliário de Medellín, o Observatório do Mercado Imobiliário da província de Córdoba, na Argentina. E uma experiência legal que a gente tem também, e que coordena junto com a Universidade Nacional de Córdoba, é o observatório que a gente denomina Valores del Suelo de América Latina, que é um observatório do mercado imobiliário voluntário, que as pessoas qualquer pessoa pode se registrar e voluntariamente informar dados sobre o mercado de terras, né? Então isso vem ganhando corpo, né, em nível internacional. Já tem a direção de cadastro da Espanha também já vem falando de observatório do mercado imobiliário, produzindo também artigos, né, nessa linha. Enfim, assim, a gente vê um avanço importante dessa temática no cenário internacional e no cenário nacional também. Perfeito. Né? É um tema que está muito aquecido no momento, mas pelo visto não é uma iniciativa recente, então. A gente está falando, as primeiras iniciativas surgiram há quanto tempo mais ou menos, professor? Olha, assim, o observatório, ele é a base, né? Ou seja, os dados do mercado que a gente precisa para fazer, por exemplo, avaliação em massa de imóveis, tem que estar no repositório, numa base de dados. Isso vem de muito tempo atrás, né? A gente vê artigos, por exemplo, lá da década de 90, início dos anos 2000, que falavam do avaliação em massa apoiada por computador, né? Com a sigla CAMA. Isso você vai encontrar em vários artigos internacionais. Perfeito. Então, nessa linha de automatizar a avaliação em massa de imóveis, já vinha, né, essa pegada do observatório do mercado imobiliário, dessa base de dados. Né? Eu, quando comecei a trabalhar com essa temática, foi no final dos anos 90, início dos anos 2000, escrevi um artigo chamado Banco de Dados do Mercado Imobiliário integrado ao Cadastro Territorial Multifinalitário, ou seja, já era o Observatório do Mercado Imobiliário, mas que não tinha uma definição ainda de observatório. Né? Essa definição vem depois. Né? Não chamava de OMI. Não chamava de OMI, né? Mas já era na linha, né, do Observatório do Mercado Imobiliário. E aí talvez não fique claro para todos, de repente, que estão ouvindo a gente aqui, mas por que a necessidade, então, de fazer uma observação do mercado imobiliário? Né? Por que ter uma ferramenta? Por que isso no âmbito nacional, municipal? Por que isso é tão importante?
Claro, excelente, Felipe. Muito bem, nós temos o Estado, né, brasileiro aí, tem atribuição de fazer a gestão territorial. No âmbito municipal, tem a competência pela cobrança do IPTU, do ITBI e da implementação de políticas urbanas. Então, o observatório ele entra nessa linha, né, de dar um suporte para a arrecadação, né, quando você usa o observatório com base, por exemplo, para fazer avaliação em massa de imóveis, para estabelecer plantas de valores, os modelos de avaliação que vão definir o valor, né, a base de cálculo do IPTU, o observatório tem essa relação com a arrecadação. E também, para de alguma forma, apoiar o ITBI. Né? O ITBI ele é cobrado sobre o valor da transação, que é declarado, né, num processo de compra e venda de imóveis. E quando você tem o observatório, né, você consegue, de alguma maneira, ter uma base para verificar se esse valor declarado está de acordo com o comportamento do mercado imobiliário, porque o seu observatório tem dados do mercado imobiliário. Então, apoia a arrecadação do município, né, mas apoia também a implementação de políticas urbanas. O Estatuto da Cidade tem um rol lá de, acho que de 30 instrumentos de política urbana, né, e os instrumentos de política urbana dialogam muito fortemente com o mercado imobiliário. Então, você precisa conhecer o mercado imobiliário, né, sobretudo o mercado de solo, para a implementação dos instrumentos de política urbana. Um exemplo é a outorga onerosa do direito de construir, né, que é, de alguma forma, a geração, né, de solo virtual, né, para que os empreendimentos possam construir acima do índice básico de aproveitamento, que normalmente é 1. Né? Ou seja, o direito que tem um proprietário de um imóvel, né, é construir uma superfície igual à superfície do lote. Né? Acima disso, né, os planos diretores que vêm sendo desenvolvidos tendem, né, a colocar esse instrumento de cobrança, né, do solo criado, e isso tem relação com o valor da terra. Então, veja que a planta de valores é super importante para apoiar a implementação dos instrumentos. Como é que eu vou definir o valor do solo virtual? Eu preciso conhecer o valor da terra para poder estimar aí o valor do solo virtual, para poder cobrar essa outorga, né, do direito de construir. Né? Em geral, a gente fala muito aqui, Everton, independente de onde o cidadão está, ele está numa cidade. E a cidade onde ele está hoje, nesse exato momento, existe um imóvel sendo negociado. E isso, quando a gente olha em nível nacional, são milhares, milhões de transações sendo feitas todos os dias, né? E aí, em geral, a gente tem uma base grande de clientes hoje, né? O ITBI ele é cobrado em torno de 2% sobre o valor da transação. Ou seja, o ITBI ele é considerado os 2% que a gente considera alíquota, o imposto efetivo, e o fator gerador, que é o valor venal do imóvel, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma justiça e que eu estou fazendo uma observação do mercado e eu tenho exatamente qual é o valor daquele imóvel e eu cobro os 2% de imposto sobre ele, eu estou sendo justo. Claro. A partir do momento que esse valor ele acaba ficando diferente do que é na realidade, a prefeitura acaba tendo uma perda de receita nesse sentido também, que pode impactar, de repente, um aumento nesses 2%, que é o imposto efetivamente, certo? Então, a gente entende muito nesse cenário também, né? Então, assim, a gente garantindo que o município, a prefeitura, ela tem uma visão clara, isso vai impedir até o aumento do imposto efetivamente. Consegue garantir aqueles 2% para não ter um impacto sobre isso, claro, certo? Claro. Não, é super importante, né, que você procure trabalhar com a sua base de cálculo de alguma forma sendo refletida pelo mercado imobiliário. Por isso o observatório é importante. Né? Por ITBI, super importante. A gente vê algumas experiências de municípios que implementaram o observatório do mercado imobiliário e já tiveram um reflexo assim, direto na arrecadação desse imposto, porque passaram a monitorar as declarações com o observatório do mercado imobiliário. Né?
Então, claro, é super importante você trabalhar com uma base de cálculo espelhando o comportamento do mercado imobiliário, porque você tem aí a diminuição das distorções, né, das iniquidades fiscais. Quando você tem distorções nos valores, você consegue, de alguma maneira, dimensionar o quanto você precisa arrecadar e quanto o que você pretende arrecadar está em sintonia com o que a sociedade também está em condições de pagar. Não é uma conta simples, né? Qual é a carga tributária ideal, né, do IPTU, por exemplo, para eu jogar para a sociedade? Isso é uma discussão que deve ser feita, né, entre o governo e a sociedade, mas essa discussão idealmente deve ser feita quando você tem uma base de cálculo que realmente espelhe o comportamento do mercado imobiliário. Aí você vai trabalhar as políticas fiscais, né? Certamente, né, toda vez que você faz um trabalho como esse, de estabelecer um observatório, de atualizar a planta de valores, né, e que vai, obviamente, impactar na cobrança dos tributos, há diferentes situações. Tem situações em que você faz um investimento, né, nessa área, depois de ter passado 20, 30 anos sem qualquer ação nessa linha. Então, é sempre impactante, né, você atualizar a base de cálculo depois de 30 anos, sem ter feito uma atualização adequada, e jogar para a sociedade. Então, é muito recomendado que você procure, né, estabelecer uma política fiscal que não, de alguma maneira, não jogue de uma única vez, né, o resultado de uma diferença aí de décadas para a sociedade. Então, isso precisa ser muito bem alinhado, discutido, enfim, e paulatinamente você vai qualificando. Mas, não é simples, é sensível o tema, e o observatório entra nesse cenário, né, porque ele vai dar o suporte para você atualizar. E até nessa linha, professor, porque o ITBI ele é cobrado com base ou no valor da transação, ou com base no valor do imóvel, ou com base na perícia que a prefeitura pode realizar no local quando ela desconfiar que o valor da transação está abaixo do valor real de mercado, né? Porém, é até difícil compreender, né, como que uma cidade consegue identificar todas essas transações e saber de fato quais são os imóveis que estão sendo transacionados abaixo do valor real de mercado, né? E aí, nesse sentido, a minha pergunta é, esse observatório, ele substitui essa perícia que até então era feita pelo servidor da prefeitura em loco? Eu diria que ele, óbvio, assim, para uma quantidade importante de imóveis, né? Como você tem um observatório e você está coletando dados que estão ali no mercado imobiliário, de alguma forma, né? Ou dados que foram declarados para o ITBI, que são considerados consistentes com o mercado imobiliário, ou os anúncios, né, as ofertas. Você tendo esse repositório, você evita o que você precisa levantar em campo numa perícia, está no teu observatório, né? Você evita esse gasto de deslocar uma pessoa, e você pode implementar procedimentos de avaliação naquele momento, né? Olha, eu tenho um imóvel aqui que declarou, ele tem essas características, você pode rapidamente no observatório fazer uma busca, né, num raio do entorno desse imóvel para buscar imóveis com características semelhantes do seu observatório, e dali você já faz uma avaliação muito rápida e verifica se o valor declarado está condizente ou não com o mercado imobiliário, né? A gente falando assim, professor, dá a impressão que o observatório ele é uma solução que, então, é para um município que é grande, é uma capital, mas na realidade a gente vê que não, né? Não, assim, se aplica a qualquer tamanho de município, né? Aquele município muito pequeno, certamente, né, talvez não tenha capacidade de implementar uma solução um pouco mais avançada, né, uma solução de sistema, mas o município pequeno também não tem uma dinâmica tão forte. Então, se ele for trabalhar com essa temática, pode ser inclusive em planilha eletrônica, né? Começa a registrar ali, ter essa informação,
já é uma base para ele monitorar, né, o próprio ITBI, uma base para ele se apoiar para atualizar a planta de valores e assim vai. Eu acho que assim, o observatório ele se aplica a qualquer município, eu diria. E legal, o professor acabou de tocar numa palavra aí que é bastante polêmica, né? Planta genérica de valores. A gente sabe que é uma medida amarga, é um remédio amargo, mas que os municípios são obrigados a realizar a cada 4 anos, é a recomendação dos tribunais de contas de todos os estados, mas muitas vezes os prefeitos acabam não atualizando devido à sua polêmica, né, que causa impopularidade, mas lembrando que é um instrumento, além de ser muito importante para a gestão e para a arrecadação, a não atualização também pode ser enquadrada como improbidade administrativa por renúncia de receita. Claro. Né? E nessa linha, professor, fala um pouquinho para a gente, qual que é a diferença então do observatório para uma planta genérica de valores? Quem tem observatório não precisa fazer planta? Ou quem tem planta não precisa fazer observatório? A gente ouve muito pessoal falando assim, a PGV vai parar de existir, agora o observatório vai tomar o lugar, né? Não, o observatório ele vem para qualificar a planta de valores. Então, é isso. Né? Ele não substitui porque a planta de valores ela é gerada a partir de dados do mercado imobiliário. E os dados, tendo observatórios, estão ali no observatório. Então, ele é uma ferramenta, diria assim, que complementa, né, a qualificação da avaliação em massa de imóveis nos municípios. Tá? Então, ele é uma ferramenta complementar, né? Mas que, além de apoiar a atualização da planta de valores, apoia o ITBI, apoia os instrumentos de política urbana, né? Como outorga onerosa do direito de construir, operações urbanas consorciadas, contribuição de melhorias, né? A grande dificuldade do país, né? Em estabelecer esse tributo, porque da forma como ele está estabelecido, né? Ele depende de um conhecimento prévio dos valores dos imóveis, onde uma obra foi implementada, e também do valor pós a obra ter sido implementada e ter sido refletida, né, no comportamento do mercado imobiliário. Então é muito difícil implementar a cobrança da contribuição de melhoria. Para dizer se aquela obra de fato valorizou os Exatamente. imóveis em Então, torno. como é que você vai fazer isso? Você precisa de observatório do mercado imobiliário. É que você vai ter o antes e vai ter o depois. E aí sim você vai conseguir implementar a contribuição de melhoria tal qual define o texto da lei. Né? Eu acredito que o observatório vai ganhar ainda mais força daqui para frente, né? Visto a reforma tributária, agora que a implementação do CBS e o IBS, né? Quando a gente olha as principais receitas próprias do município, né? Fonte 1, a gente tem o IPTU, o ITBI, o ISS e as receitas acessórias ali, taxas municipais, que isso representa muito pouco hoje dentro de uma receita de um município. Mas os municípios estão perdendo a autonomia do ISS, que até então sempre foi muito representativo dentro das suas receitas. Né? Então, eu entendo também que agora o ITBI passa então a ter um protagonismo e passa a ser, ganhar uma relevância maior, né? Assim como o IPTU, dentro dessa temática. E o observatório, estou entendendo, então o observatório é uma ferramenta que pode contribuir muito para aumentar essas arrecadações, né? E ainda nessa linha, professor, fala um pouquinho para a gente a sua experiência, como esses municípios mais antigos, né, como Córdoba, que é o internacional, é um município do exterior, como que eles vêm melhorando e qual que é a experiência de crescimento de receita, né? Porque, embora tenhamos falado aqui que o observatório não é apenas uma ferramenta de arrecadação, mas sim de definição de políticas públicas, né? Mas a gente sabe que os municípios brasileiros vivem uma situação muito difícil. Claro. Né? Os municípios estão enfrentando uma dificuldade de arrecadação. Agora, com essa mudança da reforma tributária, mais ainda. Né? Então, como que o professor acredita que essa ferramenta ela pode ajudar o município a ter uma receita crescente e mais sustentável? Eu acredito que sim. Eu acho que, claro, a reforma tributária trouxe esse ingrediente, né, para a gestão, que foi a retirada do ISS, que
sobretudo em cidades de médio e grande porte, onde o volume de serviços é considerável, então gera uma arrecadação ainda importante para o município, mas que aos poucos vai o ISS sendo incorporado ao IBS, né? Então fica o imposto sobre o patrimônio, né, como um elemento importante, né, da autonomia do município em gerar seu próprio recurso, né? E o observatório entra diretamente nesse cenário, porque para você melhorar o IPTU, eu diria assim, melhorar no sentido de qualificar, né? Qualificar, reduzindo as distorções, mas também chegando no nível de arrecadação que seja adequado para o município na parte da gestão, mas também para o município aos contribuintes. A né? capacidade contributiva. A capacidade, enfim. Você precisa ter informação, né, para poder chegar num ponto de equilíbrio, né? Que uma arrecadação adequada, mas também uma carga tributária que seja adequada para a sociedade também. Perfeito. Então, o observatório entra assim como um instrumento, né, super importante para apoiar os municípios a qualificarem a sua arrecadação, né, aquela que ela vai ter autonomia em gerir, literalmente, né, que é o IPTU, ITBI, taxas, enfim. Então, o observatório entra e acho que vai, em função da reforma tributária, ganhar um protagonismo importante no âmbito municipal, né, já que os municípios vão ter que se voltar um pouco mais à qualificação da sua arrecadação própria. Interessante. Né? E bom, mas para que se tenha um observatório, é necessário ter um conjunto de informações, né, de dados. E como que o cadastro territorial multifinalitário ele entra nesse contexto do observatório? Claro. Uma aguinha aqui, rapidinho. Bom, eu diria que o cadastro territorial multifinalitário é um termo amplo, né? Que eu diria que não tem assim uma definição do que é o mínimo e o que é o máximo, né? Ele é multifinalitário porque ele é usado para múltiplas finalidades. E a base, né, da multifinalidade é o cadastro territorial. Então é super importante que o cadastro territorial se estabeleça, que as parcelas territoriais estejam, né, representadas espacialmente. Aquele município que só tem um cadastro alfanumérico, por exemplo, e não tiver condições de avançar para uma cartografia com a representação das parcelas, comece a fazer com a representação por pontos. Já é alguma coisa, né? Vamos na linha do que internacionalmente vem se falando, que é o cadastro ajustado ao propósito, ou o cadastro fit for purpose. Ou seja, vamos fazer alguma coisa o mais rápido possível para a gente apoiar, né, a administração de terras voltada aos interesses da sociedade. Então, eu diria que o Observatório do Mercado Imobiliário é mais um componente do cadastro territorial multifinalitário. Tá? Ele está dentro desse conceito, digamos, que é o cadastro territorial multifinalitário, que pode ter vários módulos, né? O Observatório é um módulo dentro do cadastro territorial multifinalitário. Então, você agregando o observatório, você vai ser mais multifinalitário ainda. Entendeu? Perfeito. Então, é nessa linha que a gente enxerga, né? E tem outro tema que está muito em alta também, que é o Sinter e o CIB. Como que o Sinter e o CIB, professor, eles se conectam? Existe alguma relação? Existe alguma conexão entre essas coisas? A gente ouve muito também no dia a dia, né? A questão do OMI, ele vai trazer então um valor, ele vai entrar como um atributo, vai me permitir de repente um selo de qualidade junto ao Sinter também, né? Então esses assuntos hoje eles estão muito em alta e geram algumas confusões. Acho que a gente traz um pouquinho de clareza. clareza. Paira muitas dúvidas, né? Perfeito. Sobre esse assunto. Bom, vou tentar esclarecer um pouco isso, né? O Sinter, ele nasce em 2016, né, por um decreto do governo federal, né, trazido pela Receita Federal. Em 2022, surge um novo decreto, revogando o de 2016, e o Sinter ele institui, né, o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais. Né? E o propósito do Sinter é agregar informações
relacionados aos cadastros, né, do país, né, tanto do rural quanto do urbano. Mas ele não é só o cadastro imobiliário, ele tem a questão dos cartórios, né, da relação com os cartórios, das obras. Então o Sinter digamos, um guarda-chuva, né, uma plataforma que tem vários componentes. O CIB é um dos componentes do Sinter, desse Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais. E o CIB é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, né? Ou seja, é uma base, né, que vai armazenar as informações dos imóveis, né, do cadastro imobiliário do país inteiro. Então, os municípios vão ter que enviar os dados do seu cadastro imobiliário para o CIB, o INCRA vai ter que enviar os dados do seu cadastro rural para o CIB, e isso então vai cair nessa base, né, nesse repositório, que ao mesmo tempo que é um cadastro, né, que integra informações e vira um cadastro imobiliário brasileiro, ele também atribui uma identificação única para o imóvel em nível de país. Então, assim como a pessoa física tem o CPF, né, que é o cadastro de pessoa física, né, uma identificação única no país, as empresas, né, têm também uma identificação única, o CNPJ, os imóveis passam a ter uma identificação única que é o CIB. Né? Então, é uma característica da forma como a Receita Federal trabalha, né, que o próprio código também é o nome do cadastro. Né? O CIB é o identificador único, mas também ele é o cadastro imobiliário brasileiro, que vai integrar as informações dos cadastros imobiliários de origem, né, municípios e cadastro rural, nesse repositório. E com isso, né, vai apoiar a implementação da reforma tributária. Né? Então, a reforma tributária, algumas operações da reforma tributária passam pelo CIB. Né? Então, eu diria assim, então, que o cadastro no país, com o Sinter e o CIB, ganha um protagonismo muito forte no novo sistema, com a implementação do novo sistema tributário nacional. Então, porque no final das contas, para a cobrança do IBS, do CBS, vai precisar do CIB, né, nas operações imobiliárias. E se o imóvel não estiver no cadastro imobiliário brasileiro, não tem como fazer a cobrança. Então, a gente passa a ter também, de alguma forma, né, um controle social, né? Aquele proprietário de imóvel que não está no cadastro lá da prefeitura, né, e vai vender o imóvel, enfim, claro, na pessoa física não vai ter incidência do IBS-CBS, né, em determinadas condições, quando for uma transação sem interesse comercial, mas para algumas situações ele vai precisar ter essa informação do CIB, do código único, do identificador único. Né, entendi, lá do CIB. Entendi. Ou seja, vai fazer parte do cotidiano das pessoas. Né? Ou seja, fica a cargo da prefeitura fazer essa interlocução junto com a Receita, mas o CIB, efetivamente, o número que a gente está chamando aqui do CPF do imóvel, ele é gerado pela Receita. Gerado pela Receita. E o cidadão, na ponta, ele é um grande consumidor disso tudo. Isso, é um grande consumidor disso tudo. E, claro, a Receita vai sempre recepcionar a informação cadastral da origem. Né? O município é que administra o cadastro imobiliário lá da sua área urbana, então ele tem a competência por administrar seu cadastro. O INCRA tem a competência por administrar o cadastro dos imóveis rurais. A competência pela administração cadastral continua sendo dos municípios e do INCRA, digamos assim, no âmbito rural. A Receita vai recepcionar os cadastros de origem para poder atribuir esse código, esse identificador único em nível de país, né? E implementar a reforma tributária. Né? Acho que uma informação importante para o nosso ouvinte, né? Sabemos que a Universidade Federal de Santa Catarina, na presença do professor Everton, tem contribuído nessa interface junto à Receita Federal para a elaboração desses parâmetros, da metodologia. Né? E nesse sentido, como que o professor acha que o Sinter ele pode contribuir, né, de forma direta para o contribuinte? Porque assim, qual que é o objetivo principal
da Receita Federal com o Sinter, com a implementação do CIB, e como que isso pode trazer benefícios na ponta para o cidadão, né? Seja na hora da venda de um imóvel, se isso vai valorizar, não vai, sim, né? Perfeito. Bom, estamos diante de um cenário, né, de um novo sistema tributário nacional que vai ser paulatinamente implementado, né, e que obviamente toca a vida de qualquer pessoa, né? Ou seja, a gente, depois de décadas discutindo, né, a reforma tributária, ela efetivamente foi aprovada, né, e está em marcha, né, está sendo implementada literalmente. E o CIB, né, que ganha protagonismo dentro da reforma tributária, ele tem como um dos seus atributos o valor de referência, né? Ou seja, além dos dados cadastrais que são enviados pelos cadastros de origem, a Receita Federal, na reforma tributária, no novo sistema tributário nacional, ganha a atribuição pela definição do valor de referência e por manter esse valor de referência atualizado. O valor de referência dos imóveis vai ser escrito, né, como um atributo dentro do CIB, ou seja, cada imóvel que vai compor o cadastro imobiliário brasileiro vai ter um valor de referência definido pela Receita Federal. Tá? E é aí que nós entramos, né, como universidade, nessa parceria com a Receita Federal para apoiá-la na definição do valor de referência, né? Então vejam, a legislação define que o novo sistema deva ser implementado e já posto em funcionamento a partir de 2027. A grande dúvida que muitas pessoas nos perguntam, né? Qual que é o objetivo da Receita? É arrecadar mais, é fiscalizar, é monitorar, é ter mais controle? Qual que é o objetivo da Receita com essas mudanças? Sim. É para cruzar com imposto de renda? Né? Na prática, qual que é o principal objetivo que o professor enxerga? Do valor de referência, né? Claro, a Receita está implementando algo que a legislação define, né? É a reforma tributária. O novo sistema tributário nacional passa pela Receita Federal e ela tem a atribuição de atuar nessa implementação, né? Então, esse é o primeiro, digamos, a primeira finalidade. Olha, a Receita tem que atuar na implementação do novo sistema tributário nacional. Ponto. Bom, como isso vai se refletir no dia a dia das pessoas, né? É uma incógnita também, né? Se isso vai valorizar imóvel, se não vai, enfim, isso a gente não sabe o que vai acontecer. Se o valor de referência que a Receita vai colocar lá no CIB, de alguma forma vai influenciar os municípios a atualizarem suas plantas de valores, é possível que sim. Então imagine o seguinte, um município que está há 30 anos sem atualizar a planta de valores, de repente vem um valor de referência, né? E o município começa a comparar, olha, minha base de cálculo aqui está muito diferente, está muito defasada, pode, de alguma maneira, estimular o município a atualizar suas plantas de valores. Então, e esses imóveis, eles vão ganhar categorias, pelo que nós vimos, né? Sim, sim. Dentro do CIB, né, está previsto que, em função da qualidade da informação existente, né, nos cadastros de origem, vai se atribuir um selo de qualidade para cada imóvel, né? Então, se o imóvel, se o município, né, ao enviar as informações do cadastro de um imóvel para o CIB, né, cumprir, né, os requisitos mínimos, né, e em relação, por exemplo, à representação espacial, à geometria das parcelas, tiver uma determinada qualidade posicional, né, ou dependendo da qualidade posicional, isso se enquadra no selo. Então, o imóvel pode ter lá dentro do CIB, né, o identificador único com o selo diamante. Ou seja, cumpriu todos os requisitos, tem qualidade da informação que está ali no CIB, tem representação geométrica com qualidade posicional, diamante. Então vejam, isso possivelmente, né, vai
também ter algum reflexo, né, na dinâmica Sim. do mercado imobiliário. Possivelmente. Seria né? como ter uma venda de um veículo com uma perícia cautelar, né? Ter um Exato. selo de garantia de que aquele imóvel ele está legalizado Aham. dentro do município, dentro de uma parcela regularizada, né? Então, eu acho que tem um efeito positivo na ponta para o contribuinte, Sim. né? Então, eu estou entendendo que se o contribuinte que tem um imóvel tiver um selo diamante, provavelmente pode ser que ele tenha mais facilidade, mais credibilidade na Sem hora de dúvida, transacionar sem um dúvida. imóvel, né? Aham. Outra questão que a gente vê muito hoje, muitas vezes a gente tem a inscrição imobiliária do imóvel, né? Então essa inscrição imobiliária vai ser associada a um CIB também, mas muitas vezes a gente não tem uma matrícula associada, né? Então existe essa dificuldade, né? Uma quantidade, óbvio que sim, mas no universo todo isso é uma necessidade muito grande. Então a partir do momento que o Sinter, acredito que ele vai contar com uma integração com cartório também para favorecer isso, certo? Agora, o Sinter, professor, ele vai ser obrigatório, então, para todos os municípios, independentemente do tamanho. Obrigatório. Obrigatório. Não é opcional. Não é opcional. Né? O Sinter nasce sendo opcional, né? Com o decreto lá em 2016 e 2022. E depois, com a reforma tributária, ele passa a ser obrigatório. Né? Sabe, enviar dados para o CIB, tá? Passa a ser obrigatório porque o CIB é a base para a implementação de algumas operações da reforma tributária, e não tem jeito. Então, é obrigatório. E tem já uma definição de qual vai ser a frequência de envio dessas informações? Vai ser uma vez por ano, cada 6 meses, uma vez por mês? Eu, assim, não tenho essa informação tão precisa para te dar, mas eu acredito que a informação ela vai acompanhar um pouco a dinâmica, né, de uso e ocupação de solo, de alterações de cada município. Então, talvez tenha a possibilidade de envios diários, né? Ou seja, o município faz lá o seu dia a dia de atualização de nome de proprietário, de atualização de área construída, de parcelamentos, enfim, e eventualmente no final do dia envia uma remessa das atualizações, né, para o Sinter, lá para o CIB processa e devolve, né, a informação para o município. Então vai ocorrer uma interoperabilidade, né, porque o município envia e recebe informação da Receita para poder escrever o identificador único, né, por exemplo, na sua base cadastral. E é possível, né, eu acho que hoje assim, depende muito de como isso está sendo construído, mas a tecnologia, de certo modo, cada dia ela oferece novas possibilidades, avanços, né? Então, talvez num primeiro momento, essa interlocução, né, do cadastro do município, por exemplo, com o Sinter, seja diário, seja semanal, né, e daqui a pouco, né, dependendo da tecnologia, em tempo real. Atualizou aqui, já vai para lá. Então, porque enfim, essa dinâmica é importante entender, né, porque se o município tem que fazer um envio mensal, ou semestral, anual, pode ser até que o analista ali da prefeitura consiga reunir, consolidar todas as informações e fazer o envio para a plataforma. Mas eu entendo que se for necessário o envio de forma diária, aí é inevitável passar por sistema. Claro, aí inevitável. Vai precisar passar por sistema de informação geográfica, de sistema de gestão de cadastro territorial, que tenha uma conexão, né, através de uma API para fazer esse envio de forma automatizada, seja de forma diária, semanal, e quem sabe até chegar no futuro ter isso, como o professor comentou, né, em tempo real, né, que seria maravilhoso. Né? Esse é o caminho, né? Hoje em dia, assim, a tecnologia está aí, né, à disposição, né, e certamente o Sinter está contando com todo esse ecossistema, né, de tecnologia para, obviamente, melhorar os processos. Né? Então, acredito que já estão sendo desenvolvidas as APIs, né, os procedimentos de interoperabilidade, isso tudo já está caminhando para, inclusive, facilitar para os municípios, né, essa integração ao Sinter. Certamente, Fernando e Felipe, os municípios vão ter que contar com um sistema, né, local que apoie esse diálogo com o Sinter. Inevitável. Que é um desafio, né? Porque a gente vê ainda que tem muitas prefeituras
ainda sem sistema de informação geográfica e sistema de gestão do cadastro territorial multifinalitário, ou quando tem um sistema, às vezes, muito arcaico, antigo, desktop, né? Claro. Então, vai se abrir um mercado aí muito amplo também, né? Sim, eu sem dúvida, eu acho que vai ser bom, né, para as empresas que estão atuando, né, de certo modo vão ser demandadas também pelos municípios, e vai ser bom para os municípios também, porque no final das contas vão estar qualificando o seu cadastro. Sim. Né? Esse é o grande resultado, né? Qualificar a sua base territorial para que ele possa implementar as ações, né, de gestão do município. Perfeito. Então, muitas vezes, o seu cadastro está muito incipiente e você não consegue implementar ações adequadas. E nessa linha ainda, professor, os municípios têm um prazo para se regularizar, para se adequar? Porque, assim, a gente ouviu falar que tem um prazo para as capitais e depois para os demais municípios. Não sei se isso está por faixa de porte de município, população. Como é que está organizado essa implementação? Então, existem as datas, né? Os períodos estabelecidos pela legislação. Então, as capitais, né, precisam estar no CIB e precisam ter valor de referência até o final de 2026. Né? Então, 2027 já começam os testes, né, ou seja, a implementação para as capitais. E para os demais municípios, 2027 para 2028 iniciar. Né? Então, ou esse seja, é o período. Está aí já, né? Está aí já. Então, assim, venho acompanhando um pouco o trabalho que as capitais estão fazendo, né, junto à Receita Federal, e está evoluindo, tá evoluindo bem, né? Claro, a estratégia foi de recepcionar, nesse momento, dados alfanuméricos, né? Porque, vejam, 5.570 municípios, né? A pesquisa Monique do IBGE, lá de 2019, traz a informação de que 20% dos municípios têm cadastro georreferenciado e 80% não tem. Desses 80%, uma parte importante tem só o cadastro representado de forma alfanumérica e tem uma fração que nem cadastro tem, né? Ou uma fração que tem cadastro em papel. Então, temos uma assimetria importante, né, na forma como o cadastro está estabelecido nos municípios brasileiros. Então, certamente, esta assimetria, né, ela impacta nesse processo de você migrar dados do cadastro de origem para o Sinter, lá para o CIB. Então, isso é um desafio, né, para a Receita Federal e para os municípios. Legal. E é muito importante, né? Assim, estamos aqui no âmbito de uma das empresas, né, que tem um papel importante, né, no cenário municipal, sobretudo, né, de apoio aos municípios. É importante que as empresas, né, de alguma maneira, fiquem antenadas, né, para poderem apoiar os municípios nesse sentido. Os municípios vão precisar de apoio. Né? Professor, está previsto algum tipo de novo comunicado ou uma cartilha de nova instrução, algum tipo de interface, alguma coisa que vai acontecer, será nos próximos meses? Tem previsão, né, de passar o manual operacional, né, na sua versão atualizada. Né? A Receita Federal deve fazer isso nos próximos momentos. Né? A gente sabe também que eles, embora nesse primeiro momento, né, a recepção que o CIB, o Sinter, vai fazer seja dos dados alfanuméricos, mas já está em processo, né, a homologação da plataforma do CIB para recepcionar os dados espaciais, né? Tal qual era antes da reforma tributária, que a integração com o Sinter, né, exigia a geometria. Depois, com a reforma tributária, para ser um processo que possibilite, né, que todos os municípios se integrem, então só alfanumérico, mas o trabalho com o espacial vem sendo feito também pela Receita Federal, nesse momento, né, com as capitais, né, para poder fazer os testes, né, de homologação. Então, vem sim, né, daqui a pouco a Receita Federal deve dar publicidade, né, essa atualização do manual operacional da integração com o CIB Sinter, e em algum momento atualizando para componente espacial também. Interessante. Bom, professor,
dizem que tudo que é bom dura pouco, né? Nós estamos caminhando aqui para a nossa reta final aqui do nosso Podgel. Até convido aqui os nossos ouvintes, a quem tiver dúvidas, mandem aqui no nosso chat para a gente poder responder algumas delas logo na sequência. Mas a pergunta que não quer calar. Para os municípios que não se adequarem, vai haver alguma penalidade? Vai ter alguma punição? Deixa de ter algum benefício? Existe alguma definição a respeito disso? Bom, Fernando, eu não tenho essa informação, né, sobre alguma sanção que venha a ocorrer aos municípios que não se integrarem ao Sinter. Mas é fato, né, que a implementação da reforma tributária passa pelo CIB e, passando pelo CIB, invariavelmente passa pelos municípios atualizarem e enviarem dados cadastrais para o CIB. Então, o que pode ocorrer? Né? O município que não se integrar ao CIB não vai conseguir cobrar o IBS. Né? E veja, o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, ele passa a ser um componente aí do IVA dual, né? Compartilhado com os estados. Então, o estado tem interesse, né, em cobrar o IBS. Para o estado também, né, que está compartilhando com o município, poder cobrar o IBS, ele vai depender de que o município tenha seu cadastro lá no Sinter, lá no CIB. Então, eu acho que talvez a sanção seja você não poder arrecadar porque não tem cadastro. Enfim, no primeiro momento é isso, mas do ponto de vista assim, da Receita Federal para com o município, não sei ainda como isso está pensado. Perfeito, professor. Bom, vamos aqui para alguns minutinhos aqui, dedicar uma parte do nosso Podgel para algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes, nossa plateia aqui. Pergunta do Jefferson, né? Hoje não existe uma legislação que obriga, mas há recomendação e normativa do uso do OMI. Né? Não é uma obrigação, uma recomendação. Né? Você enxerga ou há discussões para que haja uma obrigatoriedade de alguma lei? Então, eu acho que assim, nesse momento é difícil você colocar isso em lei, né? Porque a lei, quando ela é estabelecida, ela é compulsória, enfim. E o Observatório do Mercado Imobiliário é algo que vem em evolução ainda no país, né? Enfim, talvez nem todo município, né, consiga implementar, enfim, quando você coloca na lei, passa a ser obrigatório. Então eu vejo que é adequado ainda, né, manter isso no nível de recomendação, né? Mas é super importante, né, que os municípios, né, comecem a trabalhar essa temática, que as empresas ofereçam, né, aos municípios essa possibilidade de ter uma plataforma para implementar o Observatório do Mercado Imobiliário. Né? Eu acho que, nesse momento, eu diria que é adequado a gente manter como recomendação e não como lei. Né? Perfeito. Ainda uma pergunta do nosso ouvinte Jefferson, uma pergunta muito interessante, eu achei aqui. Os cartórios têm a sua responsabilidade quanto ao uso da adoção do AMI? E se o professor acredita que são fundamentais para o sucesso e ROI do uso do observatório? Fazer com que os cartórios usem. Então, eu acho que os cartórios vão, assim, tendo um observatório, imagine só, o município tendo o observatório do mercado imobiliário, né, contendo informações dos anúncios, contendo as informações, por exemplo, das declarações, né, por ITBI, né, um conjunto de informações da dinâmica do mercado imobiliário, eu acho que vai ser super importante para os cartórios também, eles vão se beneficiar dessa informação, tá? Porque, de alguma maneira, também as atividades do cartório dialogam, né, com o mercado imobiliário, os emolumentos, enfim, de alguma forma passa a ser uma informação importante para os cartórios. Né? Entendi. E os cartórios hoje, a gente sabe que eles têm a previsão legal de terem que enviar, né, todas as operações imobiliárias que são registradas nos cartórios devem ser transmitidas para a Receita Federal. Né? Então, a Receita Federal também, de alguma forma, tem o seu observatório, né, que é a DOI, né, a base, né, das declarações de operações imobiliárias, que vai ser usada também pela Receita Federal para apoiar a definição do valor de referência. Entendi. Né? Entendi. Outra pergunta interessante que veio aqui, a reforma tributária tende a mudar alguma coisa
em relação à alíquota do ITBI, ou depende sempre a competência municipal para instituí-la? A competência municipal. Não acredito que isso vá ter impacto, né, na definição da alíquota do ITBI. Isso é uma política fiscal do município. Tá, perfeito. Uma nova pergunta aqui do nosso ouvinte, William. Se eu tenho um imóvel avaliado em R$500 mil, por algum motivo pontual, precisei vendê-lo por 300 mil. A gente sabe que isso é muito comum. Às vezes, no momento de necessidade, você tem que vender mais barato para vender rápido. Né? O meu ITBI será cobrado com base em qual valor? Muito bem. Aí depende de cada município. Um município que tem observatório do mercado imobiliário, por exemplo, e que eventualmente, olha, esse teu valor declarado está abaixo do praticado, né? Então, enfim, eu acredito que uma operação como essa, digamos, de um valor de transação abaixo do comportamento do mercado imobiliário, o município pode, né, tendo base, né, de informações, olha, essa declaração, por mais que você tenha vendido, não corresponde ao comportamento do mercado imobiliário. Né? Óbvio que a pessoa que está prestando essa informação e que eventualmente precisou vender por uma necessidade, eventualmente pode entrar com recurso, enfim, né, e contestar. Um processo administrativo. Exato, enfim. Mas eu diria que o Observatório do Mercado Imobiliário vai ajudar a monitorar e pegar tanto situações de subdeclaração como declaração muito acima da tendência de mercado, que pode ser também algo a ser considerado na análise do município, né? Entendi, perfeito. Bom, professor, como eu comentei, tudo que é bom dura pouco, né? A gente chega aqui ao final do nosso Podgel. Adoraria ficar aqui com vocês debatendo esse assunto. É um assunto bastante polêmico, ao mesmo tempo muito interessante, claro, né? Está muito atual. Então, eu gostaria que o professor desse as palavras finais aí para aquele prefeito, para aquele secretário, né, que está precisando de arrecadação, como que ele pode começar dar os primeiros passos para implementar o OMI, como que ele pode dar os primeiros passos para se integrar com o Sinter, né? O que o professor recomendaria para esses municípios? Muito bem. Eu, assim, para um prefeito, recomendaria que ele estimulasse a sua equipe, né, a buscar informações sobre essas temáticas. Nós temos muitas informações disponíveis, né? Por exemplo, no site Capacidades do Ministério das Cidades, tem muita informação sobre cadastro, tem cursos, né, disponíveis gratuitamente, né? No site da Receita Federal, em relação ao Sinter, ao CIB, as informações estão lá disponíveis, né? Então, eu sugeriria aos prefeitos que estimulassem a sua equipe a buscar informações sobre esses temas, né? E avaliassem, né, no âmbito da sua administração, né, ou seja, em relação ao que a prefeitura tem capacidade de executar, né, definisse uma estratégia de implementação. Olha, nós temos condições de preparar uma base inicial, mas nós queremos migrar para uma solução que nos dê um pouco mais de performance, de agilidade, enfim. E aí, obviamente, né, temos soluções no mercado que podem ajudar os municípios a melhorarem a gestão, né? Então, eu acho que esse é um pouco o caminho. E eu não sei se terei um espaço para falar do COBRAC. Sim, muito bem lembrado, professor. Então, Fernando e Felipe, esse ano a gente, mais uma vez, né, vai desenvolver o Congresso de Cadastro Multifinalitário e Gestão Territorial, né, lá em Florianópolis, o famoso COBRAC, né, que vem se consolidando, né, vai para a sua 17ª edição, tendo sua primeira edição em 1994, e a cada 2 anos, né, sendo desenvolvido lá pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu diria que é um dos eventos da área de cadastro mais importantes do país, né, e diria até da própria região, né. A gente recebe muitos participantes, né, de países vizinhos, né, que buscam, né, acompanhar o que vem acontecendo no âmbito dessa temática do cadastro, né? Claro, a gente bota um foco muito no que está acontecendo no país, mas também abre a discussão
para entender como o cadastro está se desenvolvendo nos países vizinhos, na Europa, enfim. Trazemos sempre palestrantes internacionais para podermos, assim, fazer como se diz, um benchmark, né? Como é que nós estamos em relação a outros países, né? Então, o COBRAC ele vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de novembro, né? A temática do COBRAC esse ano é o Cadastro Territorial Multifinalitário como instrumento de apoio à justiça territorial, né? Então, dialoga muito com o que nós conversamos aqui. Temos a GeoPixel, né, como apoiadora, né, do evento, né? Outras empresas também vão apoiar, instituições do governo federal também estão apoiando o evento, então teremos uma programação muito interessante, né, para os participantes se atualizarem do tema, né, do que vem acontecendo no país e no mundo também em relação ao cadastro. Uma coisa importante lembrar que o link de inscrição do COBRAC está aqui no nosso chat, tá, professor? Perfeito. Nós acabamos de colocar. E o COBRAC, ele é pago, gratuito? Então, quais são as taxas, caso existam? A gente está num processo de definição de taxa. A gente procura não ter taxas muito altas, né? Até para favorecer a participação das pessoas, né? Mas a gente precisa cobrar inscrição para que a gente possa fazer um evento que seja bom, né, de participar. O COBRAC hoje é já um encontro, um congresso consolidado, né, professor? São quase 40 anos, exato, né, exato. De encontro, né? Isso, então tá bem consolidado, né? A gente sempre recebe trabalhos, né, voluntários que são produzidos tanto na academia quanto pelas pessoas que estão aí, né, no dia a dia desenvolvendo suas atividades, né, como é o caso da GeoPixel, sempre envia trabalho. Nosso time está super animado, então, vai submeter alguns artigos também, certamente estaremos presentes. E é isso que a gente espera. A gente, sabe, esse diálogo da academia, né, com a prática, com o que está sendo colocado em prática, né, no nosso caso, no ambiente municipal ou no ambiente rural, né, do cadastro rural, é super importante a gente fazer esse encontro, né, um pouco de uma pegada mais científica da academia com o que está sendo ali implementado, os resultados, as melhores práticas, né? Esse diálogo é super importante, que todo mundo sai ganhando, né? E é isso que o COBRAC procura proporcionar. Perfeito. E bom, Felipe, você que é diretor de operações da GeoPixel, né? Hoje possui uma grande responsabilidade dentro da empresa, responsável hoje pela condução de mais de 100 projetos de cadastro multifinalitário, planta de valores, implementação de sistema de informação geográfica, gestão territorial, processos eletrônicos e por aí vai. Como que a GeoPixel está preparada para auxiliar os municípios frente a essas novas normativas, Sinter, CIB, OMI? Em várias frentes, Fernando. A gente hoje tem um time técnico muito robusto. A gente está, diria hoje, que um dos maiores times de cadastro do Brasil está na GeoPixel. A gente tem, nesse momento, próximo de 200 profissionais trabalhando com cadastro, né? Mais a parte de avaliação de massa, plantas genéricas de valores. Então, a gente investe muito em time, investe muito em equipe. Então, a gente tem uma formação de gente muito forte. Isso é contínuo, não é shot, né? E fora a questão de gente, a gente investe muito em tecnologia também. Então, a GeoPixel vem nos últimos anos crescendo fortemente a parte de tecnologia, a parte de sistema, né? Então, o time, de uma maneira geral, está preparado, tem sistema. A gente está sempre aí também nessa comunicação com a academia, com a legislação, para trazer para o cliente uma segurança jurídica, o que está no estado da arte da tecnologia, com os profissionais que tem de ponta. Legal. Hoje a empresa como um todo já está em quase 500 colaboradores. Próximo de 500. É só a parte de cadastro. A parte de cadastro. Né? Legal, Felipe. Muito bom. Bom, agradeço mais uma vez aqui o professor Everton pela participação. Sabemos que não é fácil se desapegar das atividades corriqueiras para se dedicar a um encontro, mas achei muito importante a sua participação, frente que o professor hoje é um dos principais especialistas no país, né? E muitas dúvidas se pairavam, né, no ar. Acredito que a gente tenha esclarecido boa parte delas aqui para os nossos ouvintes. Agradeço mais uma vez, professor Everton, pela Agradeço a vocês, Fernando, Felipe, né, a empresa GeoPixel, por proporcionar esse momento, né, que é importante, né? A gente, de alguma maneira,
vir e dialogar, né, com a sociedade. Então é um canal super interessante. Eu agradeço enormemente, né, a oportunidade, fico à disposição, né, para de alguma forma seguir apoiando, né, as ações que se desenvolvem relacionadas ao cadastro no país, né, e certamente a Geopix é um dos protagonistas, né, desse cenário que a gente tem no país de apoio aos municípios, sobretudo, né, em cadastro, em sistemas, em avaliação em massa de imóveis, e é isso que a gente espera, que as empresas invistam, né, se qualifiquem, né, e que procurem prestar um bom serviço para a sociedade. Legal, professor. Felipe, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer tê-la aqui conosco. Conto contigo para novos Podgels. E é isso, pessoal. Chegamos aqui ao final de mais um Podgel. Agradeço a todos vocês, telespectadores, ouvintes aí do nosso Podgel. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Um abraço. Até mais. Até mais, um abraço.